Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O Partido Trabalhista Brasileiro apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação em que pede que a Corte suspenda as decretações de lockdowns e toques de recolher por causa da Covid-19 feitas por governadores dos estados e do Distrito Federal e por prefeitos de municípios. Segundo o PTB, os governantes vêm adotando medidas extremas e arbitrárias sem respaldo constitucional, violando direitos básicos dos cidadãos brasileiros. Aqui no interior paulista, a prefeitura da cidade de Campinas ampliou as restrições de funcionamento de atividades, impôs um toque de recolher à população e anunciou a aplicação de multas que podem chegar a até R$6 mil. Em Ribeirão Preto, também no interior, tem comerciante sendo preso por tentar trabalhar. Eduardo Cornélio foi detido por ter se recusado a fechar as portas de sua loja no centro de Ribeirão Preto. Vamos assistir um trecho de um vídeo onde ele fala sobre o caso. Fala, Eduardo, como é que tá as coisas aí? Tudo bem, tudo certo. Chegou o almoço, né? Tá tudo bem, eu tô me sentindo bem, eu tô com a minha consciência tranquila, eu tô lutando pelo bem maior, sabe? Pela liberdade de ir e vir, tá? Isso, Eduardo. Força pra você, tamo junto, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês. Compartilha aí, vai chegar isso longe. Preso porque estava trabalhando, viu, Dudu? Meu filho, eu estava trabalhando, o pai está aqui porque estava trabalhando. Entretanto, no plantão judicial de ontem, o caso teve uma reviravolta. O juiz Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, da comarca local, liberou o lojista e, em sua sentença, considerou inconstitucional o decreto do prefeito Duarte Nogueira, do PSDB, que estabelece o lockdown na cidade do interior paulista. De acordo com o magistrado, como o Brasil não está em nenhum regime de exceção, o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada e à livre circulação jamais poderiam ser restringidos sem que isso configurasse patente violação às normas constitucionais, o que torna o decreto em que se fundou a prisão de Cornélio manifestamente inconstitucional. O jurista também destacou que a ineficácia da prática extrema foi demonstrada em estudos produzidos por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, pela Universidade de Stanford e pela revista científica britânica Nature. Ele ainda ressalta: a Organização Mundial da Saúde já apelou aos governantes para que deixem de usar o lockdown, medida que tem apenas uma consequência que você nunca deve menosprezar: torna os pobres muito mais pobres. Fiuza. É isso, a gente vai sublinhar essa constatação, não é uma conjectura, a gente vai sublinhar esta constatação de que essas medidas que chegaram ao absurdo de toques de recolher, elas são ilegais e elas são ineficazes contra o flagelo, elas são ineficazes contra a epidemia. E se elas são abusivas e ineficazes, portanto estúpidas, por que elas estão sendo tomadas? Porque existe um senso comum, uma parte de um senso comum, que eu acho que é dominante, totalmente doente de desonestidade, doente de má fé. Não é de desespero, não. É doente de má fé. Querendo fingir isso, é um campeonato de trancamento, né? Cada tiranete aí disputando com o vizinho quem é que é pior, quem é que é mais cruel, quem é que desce o sarrafo na população com mais vontade. Estamos vendo Rio de Janeiro, cidade covarde, né? Cidade covarde. Não é uma cidade de covardes, né? A população, grande parte da população indignada, mas o que resulta é isso, uma diretriz ditatorial, brutal, com forças do prefeito Eduardo Paes, né? Que é ali, gosta do samba, carioca, democrata, coisa nenhuma, a não ser que ele é até um bom gestor, mas revelou, está todo mundo revelando, né? Está todo mundo saindo do armário no seu afã de tirania. Então tá aí, quer dizer, a gente esperava, e o Eduardo Paes chegou a dar essa pista, né? Não, esse negócio de trancamento não resolve, escola não pretendo trancar, não funciona. O próprio prefeito falou. E logo depois era uma metamorfose, né?
Sai à noite para ver o que acontece, né? O que acontece com você. E aí, Vitor, o grande drama é o seguinte, nós estamos afirmando isso, a Ana acabou de citar, tem diversos estudos, a gente não estaria cometendo essa irresponsabilidade, né? Eu sou leigo aqui, eu não posso falar nada, eu repito o que eu observo e o que eu leio de estudiosos, né? Tem uma infinidade de estudos mostrando que esses lugares mais trancados, esses lugares que os tiranetes, que os imperadores de fundo de quintal botaram as manguinhas de fora, são os piores lugares no enfrentamento à pandemia. Mas o que eu disse, que este consórcio aí de má-fé colocou um falso dilema, que é isso, se você está disposto a tentar viver socialmente e trabalhar com responsabilidade, você está matando pessoas. O próprio governador de Minas, que eu já citei aqui, Romeu Zema, cometeu essa barbaridade, cometeu esse atentado moral contra o cidadão mineiro, ao dizer, se você sai de casa sem necessidade, você pode ser um assassino. Isso é muito emblemático, uma declaração como essa mostra cabalmente este senso, esse senso comum adoecido prevalecendo. O cara é covarde, ele se escuda nisso aí. Ele sabe que tem esse consórcio de má-fé dizendo que quem viver está botando vidas em risco. E ele sai trancando. Então, o que a gente tem que repetir e sublinhar incansavelmente é o seguinte, não está salvando vida nenhuma. O Eduardo Paes, ao trancar a noite do Rio de Janeiro, com homens fortemente armados, empurrando a população que nem rato para dentro de casa, ele não está salvando uma única vida. Não tem um estudo em um ano de pandemia que mostre que esta medida seja sanitariamente eficaz. Nem sei se existe sanitariamente, né? Que seja uma medida eficaz para conter o avanço da doença, né? O vírus não é um desenho animado, não é um cartoon. Ele não fica, a noite fica fechada, o dia volta, os ônibus voltam a circular cheios e o vírus se intimidou com isso. Não, ele não se intimidou. Ele está por aí. Então, essa não é a forma. E eu vejo alguns trabalhadores dizendo, mas eu vou morrer de fome, então eu prefiro me arriscar em relação à doença. Este é um falso dilema. Este é um falso dilema. Todos estão expostos, estamos todos em risco. Não existe um lugar seguro, mas existe uma conduta mais segura. Existem algumas condutas mais seguras, de higienização, de distanciamento, de não aglomeração em transportes. Por que ninguém ataca isso, né? Existe a tentativa, né, de vários gestores de proteger os vulneráveis, pelo menos os obviamente mais vulneráveis. Esse prefeito que decreta o toque de recolher, eles vão ter que responder por isso. Toque de recolher é inconstitucional. Eles não estão salvando ninguém porque os vulneráveis, por exemplo, estão circulando durante o dia em transporte aglomerado. Você, Augusto? Até que, enfim, a justiça começou a acordar. Alguns juízes. É evidente que isso é inconstitucional. É evidente. Agora, eu espero, imagino que não tenha surgido aí não tenha havido nenhuma reação até agora, não sei, se eu estiver enganado, o Vitor me corrige. Eu estou esperando pela reação do Supremo. Como é que eles vão fazer? Porque o Supremo, se um prefeito tenta abrir a economia, o Supremo veta. Se o governo federal faz qualquer movimento, o Supremo já avisou que o governo federal não tem nada a ver com isso, é com os governadores e prefeitos. Eles só apoiam os prefeitos quando fecham. Quando tentam abrir, eles não fazem isso. Agora, será que eles vão também, os ministros do Supremo, impedir que outros integrantes do Judiciário ajam? Agora é que o Supremo vai mostrar a sua face, né? A face é escura, né? Mas vamos ver se eles exibem a face escura outra vez. Eu acho que o Guilherme sempre fala que os promotores, o Ministério Público, teria de ser mais atuante, e eu concordo. O Ministério Público tem de impedir esses atos de autoritarismo,
essas atitudes inconstitucionais. Sabe, o direito de ir e vir está sendo estuprado, né, pelos prefeitos. Esses toques de recolher, eles só podem acontecer em condições especiais que não estão dadas. Não é possível fazer isso. Os prefeitos, sobretudo os que se reelegeram, eles estão brincando de ditador. Governadores também. E eu acho que a lamentável mudança de rota do governador Romeu Zema se deve às patrulhas. A patrulha ideológica, a velha patrulha ideológica, identificada há tantos anos pelo cineasta Cacá Diegues, porque todos os governadores estão agindo como manada. Eles acham que tem que haver lockdown. Tem que haver lockdown, então. E o Zema, que sabiamente havia entregue as decisões quanto ao combate à pandemia aos prefeitos, com o argumento que é incontestável de que quem conhece uma cidade é o prefeito, ou deve ser. Os prefeitos têm errado muito, mas alguns têm acertado. Agora querem impor um lockdown num estado que apresenta exceções estimulantes. Nós temos entrevistado aqui prefeitos mineiros. Nós já temos Carmo do Rio Claro, entrevistamos a São Lourenço e ontem... Coronel Fabriciano ontem, né? Pois bem, nessas 3 cidades está havendo uma coisa nova e não por acaso, pelo menos em 2 delas, os prefeitos foram eleitos agora. O prefeito a segunda cidade, São Lourenço, é médico, que está fazendo um tratamento preventivo. Tratamento preventivo não mata ninguém. Ninguém está apresentando isso daí como a salvação mundial. Não, mas não tem problema nenhum você testar algum tipo de medicamento que mal não faz. Mal não faz, quer dizer, os defensores dos lockdowns, eles negam até isso. Eles torcem contra o remédio e torcem pela morte. A reação, falaremos disso depois, a morte do Senador Major Olímpio é uma coisa abominável. Os partidários do Lula, um ladrão, lavador de dinheiro, eles estão vibrando com a morte. Os defensores da vida celebram a morte de quem nunca disse que a pandemia não existia. Aqui nenhum de nós nega a existência da epidemia e sua letalidade. Nós apenas defendemos um outro caminho para combatê-la, já que o que está sendo seguido deu errado. Deu errado. Quem insiste nisso é que é o maluco. É que é o negacionista. Esses sim são negacionistas. Negam o fracasso do que pregaram. Em Araraquara, não é por acaso que o prefeito é do PT e que tem sido líder, no campeonato das arbitrariedades. Então é isso. Quer dizer, esse pessoal insiste no mais do mesmo, estão repetindo as coisas e não gostam de que sejam apontados outros caminhos. Os prefeitos dessas cidades mineiras é que deveriam ser levados em conta pelo governador Zema, que está fazendo agora esse papelão. Bom, para fecharmos, Ana e Zé, esse tema da decisão judicial que considerou o lockdown inconstitucional, 1 minutinho para cada um. Lembrando que hoje temos a live do presidente Bolsonaro, programa um pouquinho mais curto, e 1 minutinho para você, Ana. Vitor, eu estava lendo exatamente a decisão aqui, do juiz, aí aplaudindo o juiz Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, de Ribeirão Preto, aplaudindo de pé. E lembrando uma coisa que o Augusto sempre fala aqui, primeiro da inconstitucionalidade desses lockdowns, agora estabelecida aqui na decisão do juiz, numa decisão oficial, que eu faço questão só de ler mais uma vez, Vitor, para as pessoas entenderem o que realmente está em jogo. Abro aspas para o juiz: o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada e à livre circulação
jamais poderiam ser restringidos sem que isso configurasse patente violação às normas constitucionais. Então é isso, a gente tem que começar a questionar de uma maneira mais enfática, porque senão todas essas medidas completamente afastadas da ciência, esse é o maior problema ainda em relação ao lockdown, vão persistir na nossa vida diária. 1 minuto, Zé. Me assusta que esse assunto não tenha chegado ainda ao Supremo, né? Isso seria um papel da Procuradoria-Geral da República, imediatamente colocar isso em julgamento no Supremo, se é possível fazer isso. Ninguém levou a sério quando o presidente Jair Bolsonaro falou muito acertadamente: o que está acontecendo aqui em Brasília é um estado de sítio. É só olhar na Constituição e ver que quem tem o poder de decretar estado de sítio é o presidente da República, ouvindo o Congresso Nacional. Então eu acho que está muito calmo, todo mundo aceitando. A primeira manifestação contra foi só agora, nesse final de semana. Eu me lembro aqui de um texto muito importante do Eduardo Alves da Costa, que é atribuído a Mayakovsky, que é muito importante e define bem. Na primeira noite, se aproximam do nosso jardim e roubam-nos uma flor. Não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam nas flores e matam o nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra na nossa casa sozinho e roubam a nossa luz. E conhecedor do nosso medo, arrancam-nos a voz da garganta. E porque não dizemos nada, já não podemos dizer mais nada. Nas mãos agora do Supremo Tribunal Federal e pelo PTB, não pelo Ministério Público, como deveria essa história de sair trancando tudo, trancando o povo em casa.